Oi, pessoal! Já pararam para pensar que uma dor na mandíbula pode ter tudo a ver com a postura? Ou até com o jeito que a gente respira? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na disfunção temporomandibular, a famosa DTM, e entender como a parceria entre dentistas e radiologistas é fundamental para resolver esse quebra-cabeça e, no fim das contas, melhorar a vida das pessoas. Para começar, fica essa pergunta no ar. O que é que liga uma dor na articulação a uma mudança na mordida, no formato do rosto e até na respiração? Pode parecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a resposta está toda amarrada na complexidade da DTM. E é exatamente essa trama que a gente vai desenrolar aqui. Primeiro de tudo, vamos entender por que o diagnóstico da DTM pode ser um baita desafio, até mesmo para os profissionais mais experientes. Então, DTM não é só uma dorzinha na mandíbula, viu? Como a gente vê aqui, é uma condição bem complexa. Isso quer dizer que um problema ali na articulação pode começar a gerar efeitos em cascata, nos músculos, nos nervos, até na postura. Ou seja, definitivamente não é um problema isolado. E aqui está o pulo do gato, ou melhor, o centro do problema. De um lado, tem o dentista, super focado na função, na mordida, no encaixe. Do outro, o radiologista, com o olho treinado para a imagem, para a anatomia. E muitas vezes, entre esses dois mundos, existe um vão, uma falha de comunicação. É quase como se eles falassem idiomas diferentes sobre o mesmo paciente. E o ponto principal, como essa citação mostra, é que essa falha não acontece por falta de competência, de jeito nenhum. Ela surge naturalmente por causa da formação de cada um. O dentista foi treinado para pensar na função, em como os dentes se encaixam. Já o radiologista, para identificar estruturas, achar lesões, são literalmente duas lentes diferentes apontadas para o mesmo problema. Agora vamos avançar um pouco e ver por que é tão importante fechar essa lacuna. A gente vai ver agora as consequências reais dessa disfunção, os tais efeitos em cascata. A DTM é tipo jogar uma pedra num lago. As ondas se espalham para todo lado. Os problemas na articulação geram uma série de consequências ajusantes, ou seja, que vão aparecendo em outras partes do corpo, afetando a pessoa de forma sistêmica, bem longe do ponto original da dor. E essas ondas costumam bater em três áreas principais. Primeiro, o rosto. A disfunção pode alterar o crescimento da face, causando assimetrias que a gente consegue ver. Segundo, a oclusão, ou seja, a mordida. O encaixe dos dentes é afetado diretamente. E talvez o mais surpreendente, terceiro, a respiração. Uma mandíbula que não está bem posicionada pode atrapalhar a passagem de ar, afetando o sono e a qualidade de vida como um todo. Tá, mas como é que a gente faz para enxergar lá dentro da articulação e entender essa bagunça toda? É aí que a tecnologia de imagem entra em campo. Ela funciona como os nossos olhos, ajudando a mapear a verdadeira raiz do problema. E para isso, a gente tem duas ferramentas que são parceiras. Pensa na ressonância magnética como uma espécie de ultrassom super potente, perfeito para ver os tecidos moles, tipo o disco articular, que é aquela almofadinha que amortece o movimento, sabe? Já a tomografia computadorizada é como se fosse um raio-x 3D, que nos dá um mapa super detalhado do osso, mostrando qualquer desgaste e a estabilidade da estrutura. Então, uma vê os amortecedores e a outra vê o chassi. As duas juntas dão a visão completa. Mas olha, ter a imagem é só metade do trabalho. O grande salto de qualidade acontece na hora de traduzir essas imagens em informações que realmente ajudem no tratamento. É aí que entra o laudo que conecta os especialistas. Para deixar isso bem concreto, vamos pensar juntos. Como é que um desgaste no osso da articulação, que a gente viu na tomografia, afeta a mordida de alguém no dia a dia? Esse slide aqui mostra um antes e depois perfeito. No cenário da esquerda, a articulação está saudável, com o osso do côndilo inteirinho, o que garante uma mordida estável. Agora, olha para o lado direito. O osso desgastou, perdeu a altura. É como se o pilar de uma ponte ficasse mais baixo de um lado. O que acontece? A mandíbula inteira muda de eixo, e a mordida que antes encaixava direitinho, agora pode ficar aberta ou desviada. A conexão é puramente mecânica. Uma coisa leva a outra. E essa é a grande virada de chave na metalidade. O diagnóstico moderno, como diz aqui, não é só para apontar e dizer, olha, tem um desgaste aqui. Ele precisa ir além, precisa explicar como aquele desgaste na imagem está causando a assimetria no rosto, o desvio na mordida e até a dificuldade para respirar que a pessoa está sentindo. Então, como seria um laudo que realmente faz a diferença? Ele precisa ser um guia completo, cobrindo esses 5 pontos aqui. Não adianta só descrever o osso, tem que avaliar a posição do côndilo em 3D, tem que ligar o desgaste com a mordida do paciente, conectar o que se vê na imagem com as assimetrias do rosto e até investigar o impacto na respiração.
É basicamente transformar uma imagem estática num plano de ação clínico. Bom, juntando todas as peças do quebra-cabeça, fica bem claro que a solução não está com um especialista só. A resposta, como a gente vai ver, é a colaboração, é a sinergia para um cuidado que olha para o todo. A grande solução, então, é exatamente essa: construir uma ponte de conhecimento. Isso significa que a análise radiológica precisa ter uma perspectiva odontológica. Quem está olhando a imagem precisa pensar como um dentista, entender o que aquela imagem significa para a função da boca. E o resultado final dessa sinergia é um salto de qualidade gigantesco. O diagnóstico deixa de ser sobre uma articulação isolada e passa a ser sobre um sistema todo interligado. E isso muda tudo, porque o plano de tratamento começa a considerar o paciente como um todo, tratando não só o sintoma, mas a causa raiz e todas as suas consequências. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Se a gente já entendeu que a articulação, a mordida e a respiração estão tão conectadas, qual será o próximo elo dessa corrente que a gente vai descobrir e integrar no diagnóstico do futuro? O conhecimento não para, né? Muito obrigado pela companhia nessa jornada.